deu de estar aqui na sua casa para louvar e exaltar. Prazer conhecer o pastor, Deus abençoe. Os irmãos também, que Deus possa abençoar esta igreja. Quero convidar os irmãos a uma leitura bíblica no livro de Lucas. Lucas no capítulo de número 22 e o verso de número 39. 3. Lucas 22 e 39. Todos que encontraram digam amém. Prometo ser breve e seguro. O tempo já se passou. Lucas capítulo de número 22, verso de número 39 diz assim: Jesus saiu como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Jesus saiu e como de costume foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Quando chegou ao lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a sua vontade. Amém? Só este verso. Curva a sua cabeça e ore comigo. Senhor Deus eterno Pai, eu te louvo e te exalto, Senhor, por esta oportunidade. Eu te agradeço, Senhor, por estar aqui conosco, por estar, Senhor, com a tua igreja. Que o Senhor possa abençoar a cada um que está aqui, que eu possa ser o canal de bênção, Senhor, que eu possa ser usado para transmitir a tua palavra. Não aquilo, Senhor, que eu quero falar, mas aquilo que o Senhor já tinha reservado para o teu povo e para a tua igreja. Que cada um possa sair daqui, Senhor, movido pela tua presença e pelo teu Espírito Santo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, esta passagem que nós acabamos de ler no livro de Lucas, uma passagem muito conhecida, muito pregada, muito falada, onde nós conhecemos um pouco, fala sobre Jesus quando estava no Getsemane, ali nos seus últimos momentos de vida, ali pronto para oferecer a Deus o último sacrifício, para resolver todos os problemas e todas as situações se resumem aqui. Quando nós abrimos a nossa Bíblia e lemos esta página, essa parte que nós acabamos de ler, é interessante, porque a Bíblia fala que Jesus, ele como homem, ele pediu para que Deus passasse dele toda aquela missão que ele tinha. Jesus passando 33 anos na terra, quando chega no momento final, ele diz: Deus, se possível, passa de mim este cálice. Só que tem uma vírgula nesse texto e ele diz: contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Um texto muito interessante. Eu gostaria de saber o que passava na mente de Jesus para ele entrar com este pedido para Deus. Deus, passa de mim. Eu não quero, eu não posso. Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Mas antes de entendermos um pouco melhor esse texto, eu quero convidar a voltar alguns anos atrás. A Bíblia diz que um certo tempo chega um anjo a Maria e diz que ela seria a mãe do Filho de Deus. Passa um tempo, nasce Jesus. A Bíblia dá poucos detalhes sobre Jesus, não fala muito. Fala quando ele tinha 12 anos e ensinava, ele estava debatendo com os homens que conhecia das leis da palavra de Deus. E depois a Bíblia omite e volta a falar quando João Batista está pregando no deserto. Fala que um certo dia João, quando ele estava pregando, ou melhor, quando ele estava no Jordão batizando, o seu período ao qual ele batizava até 5.000 pessoas por dia, ele olha para frente e ele vê um homem se aproximando. E aquele homem se aproxima, ele olha e diz: quem é aquele dali? Aquele ali é aquele a qual eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias do pé. A Bíblia diz que Jesus, ele vinha e ele foi batizado por João Batista. Depois que ele foi batizado, ele foi tentado por Satanás. E logo em diante, a Bíblia começa a falar sobre as passagens de Jesus.
diz que ele sai procurando alguns discípulos, ele encontra alguns e chama para que o seguissem. Depois de um tempo, a Bíblia conta a história que José e Maria foram convidados para um casamento que teve em Caná da Galileia, e automaticamente Jesus foi e os seus discípulos também o seguiram. Mas a história, a partir deste casamento, a partir deste dia, tudo mudou. Porque Jesus era visto apenas como uma simples pessoa, era visto apenas como um homem comum, um homem talvez que tinha uma oratória boa, uma oratória bonita. E a partir deste casamento, diz a história que faltou o vinho. E quando acaba o vinho, Maria chega a Jesus e diz: ei, acabou o vinho. E aqui entra o primeiro milagre de Jesus. Ele transforma a água em vinho. Glória a Deus. A história diz que aproximadamente 602 litros de água foi transformado em vinho. A partir deste momento, Jesus não foi olhado mais como homem, porque as pessoas olhavam ele como homem, mas a partir deste momento e a partir dos milagres a qual ele fez, começaram a atribuir ele e chamá-lo de Deus, apenas de Deus. Só que devemos lembrar que todo o tempo que Jesus passou por essa terra, ele era Deus sim, só que ele também era homem. Ele era 100% Deus e 100% homem. E a gente caminha pela Bíblia e a gente vê vários milagres a qual Jesus fez. Um certo dia diz a história que um paralítico se levantou, um cego viu, um surdo ouviu, um mudo falou, e muitos outros milagres. A Bíblia diz que um certo dia uma viúva estava vindo com um cortejo fúnebre. O sacerdote de um outro lado, longe, porque não podia tocar no morto, e ela estava sepultando o seu filho, ela já não tinha mais o seu marido. De um lado vinha aquela caravana das pessoas chorando, as pessoas desanimadas porque tinham perdido um ente querido, um parente. E do outro lado vinha a caravana da felicidade, a caravana de Jesus. Jesus olha para aquele corpo, ele olha para aquela situação e ele ressuscita aquele filho daquela mulher. Só que o interessante é ver que Jesus, ele ressuscitou um morto. É um milagre extraordinário. Imagina você se deparar com uma situação de ver um caixão e chega alguém e ressuscita. As pessoas começaram a atribuir a ele, chamá-lo apenas de Deus. Esse é o Deus, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Os seus discípulos seguiam. Um dia ele perguntou: o que dizem por aí? E uns diz que tu és profeta. Pedro diz: o Senhor é o verdadeiro Deus. O Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Messias. E Jesus, ele continua caminhando pela terra, fazendo seus milagres, fazendo as suas obras, fazendo a vontade de Deus, pregando a palavra de Deus, as parábolas a qual ele pregava, a qual ele ensinava, da forma a qual ele ensinava aquele povo. Um certo dia diz a história que existia 5.000 homens, só de homens, e tinha também crianças e mulheres, em torno de 12 a 15 mil pessoas. E quando Jesus estava para dispensar eles, os seus discípulos falam: Senhor, dispensa, porque a gente não tem nada, não tem como sustentar. Olha aí, tem muitas pessoas, é impossível a gente sustentar. E Jesus diz assim: mas o que nós temos aí? Temos alguns pães, alguns peixes. E a história diz que ele multiplica e ele alimenta aquela multidão. Um outro dia Jesus está caminhando e Jesus fala: ei, vamos para o lado de lá. Vamos para a cidade de lá. E ele entra no barco e quando está atravessando, a história diz que o mar ele começa a se revoltar. Ele começa as ondas começam a ficarem fortes. E alguém diz: ei Senhor, Jesus estava no canto, deitado, descansando, porque ele era homem, estava cansado, tinha essa necessidade. E diz: Senhor, não te incomoda que nós perecemos? Jesus, ele se levanta. Eu imagino que ele chega na ponta do barco e diz: ei, homens de pequena fé, resolve a situação. E ele grita: ei vento, ei mar, acalma-te. Imagine naquele momento o vento parando e dizendo: eu conheço essa voz. Imagine o mar parando: eu conheço essa voz. E se acalmou a tempestade. A história diz então que os discípulos olham e dizem: quem é este homem que até o vento e o mar obedecem? Se você ler um pouco do livro de Mateus, o livro de Marcos, Lucas e o livro de João, você vai ver os milagres a qual Jesus fez neste mundo. Jesus fez muita coisa, ajudou muitas pessoas. Um certo dia diz a
história que aproxima um homem próximo dele e diz: Senhor, eu preciso que o Senhor vá até a minha casa, porque lá minha filha está doente, ela tem 12 anos e está morrendo, eu preciso que o Senhor vá lá. E Jesus diz: tudo bem, então vamos para lá, vamos chegar lá e vamos resolver essa situação. No meio do caminho, Jesus ele para e diz: aconteceu alguma coisa, alguém me tocou. Eu imagino que os discípulos olham a Jesus, mas tem uma multidão enorme te apertando, e o Senhor diz e pergunta que alguém te tocou. Senhor, olha o tanto de gente. Jesus falou: não, mas alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. E uma mulher se aproxima e diz: Senhor, sou eu. Eu tinha um fluxo de sangue que há 12 anos ele não parava, e a partir do momento que eu toquei na orla do seu vestido, tudo se resolveu. A multidão olhava para aquele homem, glorificava a Deus, e tinha ele como um Deus, tinha ele como um homem poderoso e forte, que podia fazer qualquer coisa, e ele era Deus. Jairo olha e diz: quando esse homem vai, eu preciso dele, minha filha está morrendo. Alguém chega para Jairo e diz: ei, não adianta mais, deixa o mestre, porque a sua filha já, eu não sei nem como te dar essa notícia, ela já pereceu. E Jesus olha para ele e diz: ei, não temas, crê somente. Jesus vai até a casa de Jairo e ele faz mais um milagre. A Bíblia diz que Jesus foi repleta de milagres. Todo canto que Jesus passava, ele fazia milagres. Ele curava, ele ensinava, ele transformava. Um certo dia uma mulher foi pega no ato e trouxeram ela para Jesus, jogaram no chão e falou: ei, mestre, a lei manda apedrejar, e as pedras já estão aqui, a multidão já está aqui pronta a apedrejar. E o Senhor o que diz? Jesus olha para aquela mulher e ele vê o sofrimento dela, ele vê a dor no seu coração, a tristeza na sua alma. Ele olha para aquela multidão querendo apedrejar, porque o homem é assim, já tem um instinto ruim. Quando ele vê alguma coisa ruim, ele quer ajudar a afundar mais aquela pessoa. E Jesus olha e diz: tudo bem, mas aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz então que ele volta a escrever no chão como ele estava fazendo. E quando ele olha, ninguém mais acusava aquela mulher. Aquele homem a qual curava, libertava, expulsava espírito maligno e perdoava pecados. Ele fez tudo isso. Só que quando a gente chega no livro de Lucas, no final, quando ele entra no Getsemane, ou melhor, pouco antes, diz a história que teve uma última ceia. Jesus nessa última ceia estava cabisbaixo, seus discípulos olhando um para o outro, e viu que ele estava diferente. Jesus não estava com o mesmo brilho no olhar. Jesus estava com um semblante de medo. Você já conseguiu imaginar um Deus com medo? Você já conseguiu parar e pensar como seria Deus com medo? Naquela noite Jesus estava daquele jeito. Ele estava angustiado, ele estava triste. Os seus discípulos, para tentar animar a situação daquele Deus, eles cantam um louvor, eles cantam um hino, eles cantam, eles louvam a Deus, e Jesus continua triste, Jesus continua chateado. Jesus olha para eles e fala: vai acontecer tudo aquilo que eu já falei, mas agora chegou a hora. O Filho do Homem vai ser entregue, você entregue aos homens, e tudo aquilo que eu já tinha passado para vocês hoje acontece. Então, a Bíblia diz que ainda os seus discípulos olham um para os outros e começam a discutir quem seria o maior. Qual deles poderia ser o maior? Na última Santa Ceia, imagine Jesus como um homem atordoado com pensamento, pensando o que ia acontecer com ele, e os seus discípulos pensando quem podia ser o maior. E Jesus ainda fala: ei, o maior não é aquele, o maior é aquele que serve. Quer ser o maior? Então começa a servir. Não aquele que está sendo servido, mas aquele que vem servir. Os discípulos param, olham para ele nos últimos momentos de vida, com um pensamento triste, com um semblante triste, fisionomia de tristeza, de medo, de dor. Então os seus discípulos olham para ele e dizem: Senhor, eu não vou te abandonar.
Se alguém vier, eu irei com o Senhor, eu morrerei contigo. Pedro se levanta e diz: Senhor, eu estou com o Senhor. Jesus olha para aqueles homens, decepcionado, triste, e diz: Pedro, Satanás pediu contra a sua vida, só que eu intercedi por você. Eu imagino que Pedro pergunta: mas Senhor, mas por que não precisava? Eu sou um homem que ando contigo, eu estou contigo há muito tempo, eu estou preparado. E Jesus fala: não, porque se você estivesse preparado, eu não teria intercedido. Eu imagino que esse foi o diabo. Mas Jesus olha para ele e fala: porque se acontecesse, a sua fé ia diminuir, ia desanimar os seus irmãos. Então Jesus está diante da morte, está diante de um amigo que iria trair, está diante dos seus discípulos que estavam discutindo qual deles seria o maior, e Jesus estava pronto a entregar a sua vida. Quando termina este diálogo, essa conversa, ele sai, ele fala: vamos para o Getsemane, vamos passear. Eles vão para o jardim, chegam no Getsemane. Diz a história que Jesus deixa os seus discípulos e sai para orar. Quando ele sai para orar, ele chama Pedro, Tiago e João e fala: vocês três, meus três amigos mais íntimos, eu preciso de vocês. Porque quando estamos em situações difíceis, nós procuramos os nossos melhores amigos. Então diz a história que ele chama Pedro, Tiago e João. Eles param num canto ele para num canto e fala: vocês ficam aqui que eu vou adiante orar. Eu vou caminhar mais um pouco, eu vou orar. Vocês ficam aqui, mas intercede também, ora também. E Jesus sai e ele faz essa primeira oração: Pai, se possível, passa de mim este cálice. O que eu quero dar uma ênfase aqui, porque Jesus, quando ele deixou o céu, quando ele veio para essa terra a executar esse plano, a qual foi dito lá no capítulo 3 de Gênesis, que viria um que pisaria na cabeça da serpente. Quando ele desceu do céu e ele passeou por essa terra, ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia da forma que ele ia morrer, ele sabia da forma que ele ia ser traído, ele sabia da forma que os seus discípulos se desanimariam. Ele já sabia de tudo isso. Ele já veio ciente, consciente de tudo que ia acontecer. Só que quando chegou neste momento, ele disse: Deus, se possível, passa de mim este cálice. Imagine um pai lá no céu olhando para o seu filho e ouvindo ele pedir: Pai, passa de mim este cálice. A Bíblia não dá mais detalhes, mas eu imagino que a oração foi assim: Deus, passa de mim, porque eu estou vendo a ingratidão do povo. Os homens são ingratos, os homens só pensam no seu próprio bem, só pensam no material. Os homens têm se desviado dos bons costumes e têm se voltado para o que é errado. Eles não merecem ter esse perdão, eles não merecem ter essa graça. Eu imagino que esse foi o diálogo, mas a Bíblia tem uma vírgula e ele diz: Senhor, não seja feita a minha vontade. O interessante é o porquê Jesus ele fez um pedido e depois ele voltou atrás. Qual era o pensamento de Jesus naquele momento? Por que ele voltou atrás? E a Bíblia diz que por 3 vezes ele faz essa oração. E eu quero dizer para você o porquê ele voltou atrás. Eu já vou terminar. Jesus, quando ele pediu para Deus, ele viu que nós somos ingratos a ele. Nos dias de hoje nós somos ingratos. Deus tem nos abençoado, Deus tem cuidado, Deus tem dado do bom e do melhor. Muitas das vezes não temos do bom e do melhor, mas Deus tem sustentado, Deus tem dado o que comer, Deus tem dado o que vestir, e Deus tem dado um teto também. E nós mesmo assim somos ingratos. Muitas das vezes trocamos a vontade de Deus por um prazer nosso. Muitas das vezes deixamos de ir num culto para ficar assistindo televisão porque está frio ou porque está chorando. Num dia de hoje, num sábado, essa igreja deveria estar cheia, deveria ter mais cadeiras aqui, e as pessoas muitas das vezes deixam. Alguns estão trabalhando, mas outros não dão tanto valor. E eu não estou dizendo daqueles que estão lá fora, eu estou dizendo de nós aqui, porque eu sou assim. Quantas das vezes eu estou com uma dor de cabeça, eu falo: hoje eu não vou para o culto, eu sou ingrato a Deus. Quantas das vezes a gente não troca a Deus por qualquer outra coisa? E Jesus viu essa ingratidão naquela hora. Naquela hora ele diz: Deus, passa de mim este cálice.
Só que no mesmo momento, a sua onisciência de Deus, ele abriu um espaço na sua mente, e ele viu o futuro. E no futuro ele viu que nós estaríamos aqui hoje, e nós não seríamos felizes. Nós estaríamos debaixo do jugo de Satanás, porque ele tem oprimido o homem. E se naquele momento Jesus, ele tivesse deixado de morrer por nós, nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos a salvação de Cristo. Nós não teríamos o amor de Deus. Nós não teríamos a graça e a comunhão que nós temos com o Espírito Santo. Nós não teríamos um pastor aqui louvando e dando a paz do Senhor para a igreja. Nós não teríamos uma palavra de conforto. Nós não teríamos um Deus te abençoa. Nós não teríamos misericórdia de Deus. E quando Jesus ele viu tudo isso, e ele viu você no dia de hoje triste, aflito, e ele viu que se ele não levasse sobre ele todas as nossas iniquidades, levasse o nosso castigo, se ele não levasse as nossas dores e as nossas enfermidades, porque é isso o que diz no livro de Isaías, ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se ele não tivesse morrido naquela cruz, você não teria paz, você não estaria são, você estaria enfermo, você seria uma pessoa inútil, você não seria ninguém, porque o homem sem o Espírito Santo não é nada, porque o homem sem a presença de Deus não pode chegar a nenhum lugar. Muitas das vezes atribuímos a nossa própria força, muitas das vezes atribuímos ao nosso vigor, mas tudo que nós temos hoje foi conquistado naquela cruz. Na cruz do Calvário, quando Jesus disse: Deus, passa de mim esse cálice. E quando ele olhou para o futuro e ele viu que nós não teríamos nada, não chegaríamos a lugar algum, ele disse: Senhor, não seja feita a minha vontade. Eu imagino que Deus olha lá no céu e diz: mas o que está acontecendo? Ele diz: olha o futuro. Eles não estariam nestas cadeiras sentados. Dia 15 de fevereiro de 2014, muitos deles não vão estar lá, porque o diabo está caminhando entre os homens e está ceifando a vida deles, porque essa é a missão dele: matar, roubar e destruir. E ele faz o serviço dele bem feito. E se eu não fizer o meu serviço bem feito, eles não terão uma vida eterna. Deus olha lá do céu e diz: realmente, se você não cumprir a sua missão, eles não vão conseguir, porque eles são pequenos e falhos. E por 3 vezes Jesus fez essa oração: Deus, se possível, passa de mim, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade, para que eles possam ter a vida eterna. Hoje, muitas das vezes, nós nos queixamos, porque nós não temos um carro melhor, uma casa melhor, não temos um alimento do bom e do melhor na nossa cozinha, na nossa mesa. Muitas das vezes nós até questionamos a Deus: Deus, o porquê eu não tenho? Deus está dizendo para você nessa noite: você tem algo muito melhor, você tem algo muito mais valioso, você tem algo dentro de você que o dinheiro não pode comprar, que o alimento não pode suster. Você tem algo dentro de você que todo o ouro e toda a prata do mundo não é o suficiente para pagar. Você tem o perdão de Deus, você tem a misericórdia de Deus, Glória a Deus, você tem a bondade de Deus, aleluia, você tem a grandeza e o Espírito Santo de Deus dentro de você. Porque não adianta o homem ter o mundo inteiro e não ter a presença de Deus. Não adianta o homem conquistar tudo e perder a sua alma. Não adianta o homem ter todo o dinheiro do mundo e não poder comprar a sua paz. Quando Jesus morreu por você, ele disse: eu estou morrendo, acrescenta no contrato que eu estou fazendo com a humanidade, coloca para eles direito de paz, aleluia, coloca para eles direito de viver
viver felizes. Coloca aí também que eu irei ajudar, eu irei sustentar, eu irei suster. Coloca aí no contrato que eu vou abençoar, eu vou cuidar. Coloca aí no contrato, se eles clamarem a mim e se arrepender do seu mau caminho, eu ouvirei as suas orações. Coloca no contrato. E o que mais acrescenta no contrato? Eu imagino que alguém pergunta, e o que mais acrescenta nesse contrato? E Jesus disse, acrescenta para eles a vida eterna. Glória a Deus. Acrescenta para eles aí a vida eterna e o nome no livro da vida. Maravilha, graças Eu a imagino Deus. que alguém pergunta, mas e esse nome? O que vai representar esse nome? Glória a Deus. O que vai representar? Eu vou te explicar. Amém. Se você tem o seu nome no livro da vida, você já tem a misericórdia de Deus, você já tem a graça de Deus, você já tem o perdão de Deus, você já tem a bondade e o sustento de Deus na sua vida, você já tem tudo o que precisa. Você já foi abençoado com tudo o que precisa, com tudo que Deus podia te dar, você já tem. Só que a Bíblia diz que se você permanecer fiel até o fim, o seu nome também já está escrito no livro da vida. Você já tem as misericórdias de Deus, mas a Bíblia diz que se você for fiel até o fim, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Seja feita a tua vontade, para que eles possam ter o nome no livro da vida. O seu nome no livro da vida, nada pode apagar. Não existe borracha, não existe caneta que possa riscar, não existe quem possa arrancar a folha que está o seu nome com tinta de ouro, escrito o seu belo nome no livro da vida. E alguém pergunta, mas este livro, o que significa? Significa que todos que estão com o livro aqui, todos que permanecerem fiéis até o fim, eles herdarão a vida eterna. Eles vão ter o melhor do céu. Eles vão viver aqui em cima. O que eu quero dizer para você para terminar? O que eu quero transmitir para você? Que todas as nossas vitórias, muitas das vezes nos queixamos, não temos vitória, eu não tenho vitória. A nossa vitória já foi conquistada lá na cruz do Calvário. Já recebemos o melhor de Deus lá. Deus já preparou o melhor de Deus lá, para que hoje a gente pudesse estar aqui. Para quando você fechar os seus olhos e descansar em paz, você ouvir a voz de Deus e falar, vem para o reino, porque aqui é o seu lugar. Irmão, se você passa por dificuldade neste mundo, se você passa por situações difíceis, se você está passando por algum momento de dificuldade, nada pode se comparar ao prazer que está por vir. Por isso eu quero dizer para você, não desanime, não pare, não esmoreça, não perca a sua fé, mantenha-se firme, porque o que Deus reservou para você lá no céu é maior do que tudo que está aqui. Um dia foi escrito, as ruas são como de ouro. Não é de ouro, é igual, é parecido com ouro. Eu quero te convidar a fazer um passeio nesta noite. Imagina só neste momento, você sai daqui e você acaba morrendo. Nós recebemos a notícia hoje que o filho do irmão morreu. Imagine, você acaba passando de uma dessa para melhor. Se você está com Cristo, se você está com Deus, porque a vida é assim. Hoje estamos bem, passa alguns minutos, passa alguém e te mata, ou morre por algum outro motivo. O homem está sujeito a isso. O homem está sujeito a morrer. Se você morresse hoje, para onde você iria? Qual é a sua situação diante de Deus? Irmão, mas eu sou crente. Não adianta ser crente. Não adianta estar na igreja. Não adianta vir para o culto e apenas vir. Não adianta trazer o seu corpo para o culto e não participar. Não adianta você estar com uma Bíblia na sua casa aberta, no Salmo 91. No Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Não adianta você ter todos esses benefícios, se você não tem uma vida diante de Deus, uma vida exata diante de Deus. Não adianta você ter um pai crente, um irmão crente, um primo crente, um esposo ou a esposa crente, sendo que você não está certo
diante de Deus. Porque o dia de amanhã não nos pertence, pertence a Deus. Só Deus sabe o dia de amanhã. E se você partisse hoje, como aconteceu com o filho do nosso irmão, qual seria a sua situação e qual seria o seu destino? Ah, irmão Marcos, eu não sei como está a minha situação. Eu acho que eu ia para o céu. O acho não leva ninguém para o céu. Não, eu quero ir para o céu. O querer também não leva ninguém. O céu ele é tomado à força. Como está a sua situação diante de Deus? Qual é o valor que você está dando para Jesus quando Ele diz: Deus, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade? Qual o valor que você está dando para Jesus, pelo sacrifício que Ele deu pela sua vida no Calvário? Será que você está agradecendo a Deus? Será que você está diante de Deus agradecendo a Ele por esse benefício? Ou será que você está levando uma vida lavonteira? Não sei qual é a sua situação, eu sei da minha situação. Eu vivo uma vida lavonteira, uma vida de qualquer jeito. Eu podia fazer mais para Deus e eu faço pouco. Eu podia me esforçar mais, buscar mais, orar mais. Só que eu oro pouco, eu leio pouco, eu me dedico pouco. Essa é a minha situação. Qual é a sua situação? E se a trombeta soar daqui a alguns minutos, qual seria o seu destino? Para onde você iria? Será que você iria para o céu, onde já está reservado? Ou será que você ficaria aqui? Eu quero te convidar a ficar de pé nesta noite, amém? Para nós terminarmos. Quero dizer para os irmãos que a maior de todas as nossas vitórias foi na cruz do Calvário. A maior de todas as conquistas foi na cruz do Calvário. Jesus, Ele doou, Ele deu a vida dele por mim e por você. E eu quero te convidar a valorizar isso. Eu quero te convidar a louvar e exaltar a Deus por este motivo. E eu quero deixar essa pergunta para você. Qual o valor que você está dando pelo sacrifício que Deus fez por você? Será que você está sendo grato a Deus? Será que você está agradecendo a Deus pelos benefícios? Ou será que você está vivendo uma vida como se nada tivesse acontecido? Amém? Eu quero fazer uma oração com você. Curva a sua cabeça e feche seus olhos. Senhor Deus eterno Pai, eu te louvo e te agradeço por esta oportunidade a qual o Senhor nos deu aqui na tua presença. Aqui está a tua igreja, Senhor, a qual eu preguei a tua palavra, preguei aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração. Pai Santo, que cada um deles possa pegar a sua parte, que cada um deles possa sair, Senhor, pensando, Senhor, naquilo que foi pregado, naquilo que veio de Ti, porque eu não tenho nada. Eu não falei nada de mim, falei de Ti, Senhor, porque é a Tua palavra que nos revela. Santo Deus, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja. Santo Deus e eterno, que eles possam sair daqui, eu possa sair daqui, Senhor, consciente, que um dia o Senhor fez o maior de todos os sacrifícios, entregou a sua vida no Calvário, Senhor, para morrer por mim, Senhor, para que hoje eu pudesse estar aqui, para que hoje eu pudesse estar diante de Ti com uma vida abençoada, a qual o Senhor tem levado de nós as enfermidades, o Senhor tem levado, Senhor, o castigo, Senhor, tudo, Senhor, a qual viria sobre nós, o Senhor tem levado. Então que possamos ter consciência disso, que possamos, Senhor, sair daqui, Senhor, com o pensamento que o Senhor deu a vida por nós, e que possamos sair daqui com um pensamento diferencial, que possamos sair pensando, Senhor, que nós vamos fazer a Tua vontade, fazer o Teu querer, fazer aquilo que o Senhor tem, Senhor, para cada um de nós, que vamos fazer o Teu querer e a Tua vontade, vamos nos dedicar mais, vamos nos santificar mais, vamos orar mais, vamos buscar mais, vamos estar diante de Ti. Pai Santo, aqui está a Sua igreja nesta noite, Pai amado, que o Senhor possa derramar sobre nós um espírito, Senhor, de comunhão, que o Senhor possa derramar sobre cada um de nós, Senhor, um espírito, Senhor, da Tua presença, a Tua presença, que o Senhor possa derramar, Senhor, sobre nós, Santo Deus, o Teu Espírito, a Tua comunhão, que possamos ter sensibilidades à Tua voz, que possamos ter sensibilidade, Senhor, a ouvir a Tua palavra, e que possamos dedicar mais em fazer o Teu querer, Pai. É o que eu te peço nessa noite, e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo.
Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.